Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma gravação de um caso do livro O Céu e Inferno. Estamos terminando os casos dos espíritos suicidas, eu acho que esse é o penúltimo, e vamos ler hoje o caso do espírito Felicien. Felicien, alguma coisa assim. Vamos lembrar que esse espírito é alguém que está aí em algum lugar, não é? Ah, a gente vai ver que ele sucumbiu mais uma vez à prova a que ele foi submetido, e no caso dele, o sofrimento é o sofrimento de ver que mais uma vez ele faliu e vai ter que recomeçar. Então vamos colocar o nome dele na nossa tela mental e dizer que Deus o abençoe onde quer que ele esteja e que nós agradecemos a ele por esse relato para que a gente possa aprender com a sua experiência, que Deus o envolva em bênçãos de paz e que ele possa ser abençoado onde quer que ele esteja. Assim também como você, a sua família e a todas as pessoas que nessa hora buscam o ensinamento da vida espiritual para enriquecer a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos começar então a leitura desse caso. Opa, deixa eu ver aqui onde é que está o caso do espírito Felicien. Certamente tem uma pronúncia francesa que eu não domino, então vamos ficar assim mesmo, ok? Vamos ler esse caso e ver o que a gente pode aprender com ele. Era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Um homem parece da época, né? Um homem bom, parece. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna e, não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Vamos ver então a evocação e a resposta, né? Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu que sonhava maravilhas estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável fora mister uma boa triagem. Não torno a ele. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, estando no seu elemento, não faria tal esboço, senão de modo rústico. Vamos ver o que ele fala aqui do Balzac? Ah, nota. Balzac viveu entre 1799 e 1850, escritor francês cujos romances retratam a corrupção moral humana. Balzac é o famoso escritor da Mulher dos 30 anos, né, que fala do apogeu da mulher aos 30 anos de idade, certamente ali no século XIX, e escreveu coisas se reportando à realidade espírita. Balzac não era espírita, né? Mas se reportou a coisas espíritas. E há um livro, fazendo um parênteses aqui, né? Depois a gente volta para o caso do Felicien. Há um livro de um dos maiores conhecedores de Balzac, que é Paulo Ronay, que analisando um livro mediúnico de Balzac, por Valdo Vieira, a história de uma mulher que tem que trocar de sexo. Esqueci o nome desse livro. Esse livro eu li há bastante tempo atrás. E então há um livro espiritual de Balzac, né? Balzac depois da vida. Mas aqui, Felicien está falando exatamente dessa
dessa... Balzac foi um grande escritor, né? Que certamente foi um escritor dos costumes, e certamente ele não seria capaz de escrever tão ricamente aquele cenário tanto quanto ele estava assistindo ali, né? Vamos continuar. Não lobriguei, porém, onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem às regiões mais elevadas. Apraz-me observar esse curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Então ele está mostrando que ele se surpreendeu com a morte, né? Ele não era um materialista, não era um ateu, mas nunca tinha se dado muito conta do problema das coisas de além-túmulo, né? E depois de um revés econômico, ele se deixa levar pelo desânimo e se suicida, né? Onde é que está aqui? Ó, cedeu ao desânimo depois de um revés econômico, ele perde a fortuna e, não sendo possível repará-lo, ele se desanima e, e, e suicida. Então, ele está sofrendo decepções, sonhava com maravilhas, mas nada disso está aqui, um lugar bastante promíscuo, quer dizer, ele sabe que é um lugar onde as coisas não estão boas, né? O próprio Balzac não escreveria com tantos detalhes ou com tamanha diversidade de dificuldades que ele está vivendo ali, né? E é isso, ele não pode fazer muita coisa, então ele fica ali, né? Vamos ver a nota de Kardec sobre essa passagem. Apesar de o espírito não nos declarar que se acha numa sociedade asaz promíscua e que, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero de morte, ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu seu caráter. Tal circunstância deixa-nos em dúvida sobre a sua identidade. Aqui não fica muito claro do que ele está falando sobre essa questão da linguagem, que como se não fosse adequada, né, a quem se suicidou, mas o fato da pessoa ter se suicidado não quer dizer muita coisa, né? Sobre a linguagem que ela poderia ou não usar, né? Que a pessoa poderia usar, né? Então, é feita a pergunta para o espírito: tende a bondade de nos dizer como morrestes. Como morri? Pela morte por mim escolhida. A que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porque era um problema para ele pensar, né, no estado de pobreza que ele deve ter ficado. Porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Então, essa é uma das condições difíceis do sofrimento, que é você estar passando por uma dificuldade na qual você não prevê, não tem muita ideia de quando aquilo vai acabar, né? Então foi feita uma pergunta ao guia do médium: o espírito de comunicação será efetivamente o de Felicien? Essa linguagem quase despreocupada se torna suspeita se tratando de um suicida. É como se ele tivesse que estar mais preocupado, né? Ele estava meio tranquilo demais para quem se suicidou. Sim, entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Então é como se ele estivesse dissimulando ali, né? Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizestes, e não sem angústias. O suicídio fala-o sofrer muito, e por isso devia, o mais possível, tudo o que lhe recorde o seu fim funesto. Ele desvia, né? Então, é como se você estivesse mexendo numa ferida, né? Que a pessoa não quer
ficar voltando a ela. E se você pergunta muito, né? É isso que ele está dizendo. O espírito acaba tentando sempre botar para outra coisa, né? Desviar um pouco, porque é algo que o incomoda. E o faz sofrer e angustia não é só um incômodo, né? Vamos lá, mais uma pergunta para o espírito. A vossa desencarnação tanto mais nos comoveu quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci do quanto os eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil por vós, para vós. E a resposta? Entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Então, vê que ele não conseguia, e mesmo depois da desencarnação, mesmo depois com todos os sofrimentos, ele diz: eu não tinha outra maneira, né, de furtar-me dos embaraços da minha posição social. Então, certamente, essa situação que ele estava passando levava ele a um reposicionamento social, né, a adotar uma posição de humildade diante das dificuldades que ele não conseguiu, né? Vamos ver o que ele continua dizendo. Agora só tenho necessidade de preces, orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me de covarde, com razão, porque a covardia é renunciar à vida. E aí agora a revelação mais triste disso tudo, né? É a quarta vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade, orai, que suplício meu, quanto sou desgraçado, orando fazeis por mim, mas que por vós pude fazer quando na terra. Mas a prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével diante de mim. É preciso tentá-la novamente em dado momento. Tereis força a recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos. É desesperador mesmo aqui. Eis porque tenho carência de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Então, oração é tudo. Quantas vezes a gente tem visto espíritos dizendo, ora por mim, né? E então, não vamos nos esquecer disso, de orar por aqueles que já partiram. Não sabemos exatamente como eles se encontram no mundo espiritual. E, portanto, é quase que o nosso dever moral não esquecer e orar por eles. Aqui a gente vê uma questão que a gente comentou no curso de evangelho que a gente faz e fez essa semana. Eu apontei uma questão do Livro dos Espíritos, que é aquela que diz que os espíritos inferiores um dia também vão se tornar espíritos superiores. Mas para aqueles que, que teimam, não sei como é a expressão exatamente, aí diz assim, as eternidades serão mais longas. E aqui é que a gente vê esse exemplo, né? A quarta vez que ele sucumbe, tendo que recomeçar novamente e sentindo uma perda de forças, né? Um desânimo. Agora o desânimo não de refazer a fortuna que ele tinha, que talvez de fato ele não conseguisse, mas desânimo de ter que recomeçar uma nova vida, né? Recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo, sucumbir, né? É desesperador, tenho carência de força, né? E aí ele diz, talvez a prece possa me ajudar. Então ora por mim, orando por mim, você vai fazer agora, você vai fazer mais daquilo que eu fiz por você quando eu estava na Terra, o que ele diz, né?
Então, vamos ver aqui o final. Esse caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma afeição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à provação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Então, enquanto ele estiver nessa, ele sucumbir, ele acabar, né? A gente vê que o revés econômico foi apenas uma circunstância para lhe colocar em xeque, né? Em prova, a própria ideia de lutar pela vida, manter-se na vida. Afinal de contas, até ali ele não tinha tido nenhum grande problema, pelo menos ao que não está aqui narrado, né? E há uma outra questão importante de observar que, assim, esse era a grande provação dele. E a isso ele sucumbiu. Portanto, a gente não vê aqui considerações sobre outros aspectos da vida dele, né? Aqui diz que ele era, né, uma pessoa, né, da sua época, vamos dizer assim. Não é reportado nenhum grande caso ou nenhum grande exemplo que ele tenha dado, nenhum grande sacrifício que ele tenha feito, né? Parece que nada conta muito, nem para o bem, nem para o mal. Também não diz que ele era um cara mau, que ele era um cara orgulhoso, né? Assim, um pouco superficial nas coisas, né? Mas o que chama atenção é que, como se todos as pequenas coisinhas, né, os pequenos deslizes que ele pode ter tido na vida, talvez não contassem nada, não acarretassem grandes problemas diante dessa aprovação. Quer dizer, se ele conseguisse não se suicidar, ele teria uma alegria que, pelo menos naquele contexto, superaria eventuais probleminhas menores que ele pudesse ter tido ao longo da sua encarnação, mesmo sendo ligeiramente superficial nas coisas relativas à vida espiritual. Bom, vamos continuar aqui. Assim se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento, sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-la até que saímos vitoriosos da campanha. Então, quer dizer, aquele sofrimento que ele teve da perda das coisas materiais não teve nenhum significado maior, porque, na verdade, ele sucumbiu, ele perdeu, né? Então, aqui no final, uma exortação a ele, né? Palavras que o amigo dele fala para ele, o amigo que o evoca, né? Tentando reconfortá-lo. Vamos ler essas palavras, que sempre servem de consolo para nós também. Ouve, eu vos peço, ouve e meditai sobre as minhas palavras. O que dominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato obediente e cego. E se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, sem o que somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhas tudo que se fazia preciso a felicidade humana na Terra: espírito, talento, fortuna, merecida consideração. Nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Haveis de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, antes que preocupando aumentá-lo sem necessidade,
a ruína não sobreviria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podias ter evitado tal acontecimento. A vossa aprovação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubeste dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, tal como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação, tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de todo tenhas triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em vez de condenar irremissivelmente pela falta, oferece os meios de repará-la. Assim sofreis, não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincidirdes no erro. Depende de vós, no estado espiritual, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando intensamente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência de todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que, sob outros aspectos, o vosso progresso já é considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundardes com os vossos esforços. Que bonita essa passagem, né? Essa palavra para o espírito, mostrando aqui a responsabilidade dos seus atos, mostrando aqui que, olha só que bacana, né? Quando ele diz aqui, a vossa aprovação consistia no encaminhamento de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Então, esse fato dele querer acumular mais do que ele precisava e acabar tendo um revés econômico é que acabou sendo, quer dizer, ele construiu no seu caminho o próprio momento em que ele se sentiria tentado ao suicídio. Né? A tentação do suicídio não veio por uma circunstância alheia, ele construiu essa própria circunstância. E na outra encarnação, vão aparecer para ele acontecimentos que vão sugerir a ele a ideia do suicídio, e cabe a ele, então, conseguir suplantá-las. E aqui também, uma ideia muito bacana que é dita, né? Que o tempo depende dele, que ele deve orar com sinceridade, pedindo o arrependimento, né? Acusando o arrependimento, né? Que os bons espíritos vão ajudá-lo, e que é como se estivesse dizendo para ele assim, amigo, se concentra um pouquinho, é isso que está te faltando. Por quê? Porque você, ele diz aqui no finalzinho, né? Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na felicidade, na via da felicidade com mais rapidez, visto que, sob outros aspectos, o vosso progresso já é considerável, né? Então, ele já era uma pessoa relativamente boa, vamos dizer assim, né? Mas ainda fraca nesse sentido, e ele precisava se fortalecer nesse sentido, né? Vamos ver aqui o que ele fala no final. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade, quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las, garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Feliciem. E na próxima vamos ler Antony Bell. Muito bem, vamos encerrar por aqui esse caso e vamos pensar, né, nas nossas provas,
nas tentações que nós passamos, naquilo que sucumbimos, naquilo que temos buscado suportar, alterar, né, a nossa própria postura diante da vida, para que a gente se fortaleça, né? A ideia do vigiar e orar é sempre presente para todos nós, tentando perceber aquilo que vem como impulso, né? Primeiro para agir e refletindo se essa força que nos leva a agir tão impulsivamente, ela tem sido uma força que tem nos ajudado ou tem nos atrapalhado. Provavelmente algumas vezes para um lado, outras vezes para o outro. É preciso dar força para aqueles impulsos para o bem, né? Aquelas intuições que temos para o bem e modificarmos aqueles sentimentos que nos animam, mas que não nos ajudam muito na caminhada. Tá certo? Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus e até.